Bem-vindo, meus amigos, minhas amigas, para mais uma aula, a qual nós estamos já no nosso quarto nível. Que legal! Como o tempo passa e como isso contribui. Na aula passada nós falamos um pouco sobre autoconhecimento, sobre a essência, os métodos, o processo, as ferramentas, as técnicas, a linguagem. E agora nós vamos falar sobre comunicação. Algo essencial para eu, para ti, para todos nós entendermos como funciona isso. E antes de mais nada, a gente tem que entender esse processo de comunicação. Começa por quem? Começa pelo emissor. Se não tiver um emissor, não tem comunicação. Se não tem aquela primeira pessoa a dar o start na comunicação, não flui. Então, preciso eu aqui gravar o vídeo e salvar ele, postar ele numa mídia de internet e transmitir para você o endereço para você estar aqui assistindo esta aula. Então depende de nós para que essa aula aconteça. Então eu sou o emissor nesse momento e você é o receptor, é a pessoa que está recebendo esta comunicação. Então a comunicação ela se dá pelo emissor e pelo receptor. E depois vem a mensagem. Que mensagem é que eu vou falar? No caso, essa mensagem é a nossa aula, a nossa quarta aula de programação neurolinguística. E o que eu vou levar nesta mensagem? Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre comunicação. Eu estou falando sobre os processos de comunicação. Agora, por exemplo, eu estou falando sobre as fases da comunicação. E nós podemos entender também que dentro dessa mensagem ela tem um momento que me faz eu pensar, que me faz eu compreender, que me faz eu refletir e que me faz duvidar também. Então a mensagem ela propõe algumas destas coisas que nós juntos podemos questionar um pouco sobre isso. O outro passo da comunicação é que meio. Que meio que eu vou utilizar para esta comunicação? Nesse meu caso eu estou usando o meio verbal visual. Por que verbal visual? Porque depende da minha fala e depende do que você vê. Depende do slide a qual você já viu, ao qual você está vendo, ao qual você está estudando quando você recebeu esta aula. E depende também de como você está prestando atenção. Como você está percebendo tudo isso. Como que você vê. E ela chega através desse meio de comunicação que é o smartphone ou o seu laptop, a qual nos proporciona estudar. E aí entra outro momento que é a codificação e a decodificação. O que é a codificação? A codificação é qual é a mensagem que eu estou mandando. Como é que eu estou mandando para você? De que forma? Como que você está analisando essa comunicação? Veja que ela se dá de várias formas. Ela se dá através das palavras, mas também através do visual. Como que você está me vendo a minha linguagem corporal? Como que você está lendo o meu semblante? Como que você está tentando decifrar os meus sentimentos? Através disso é que você contempla. Às vezes a pessoa diz assim: Valmir, você está muito nervoso no vídeo. Valmir, hoje você está mais descontraído. Valmir, a aula foi mais leve. A aula hoje foi pesada, puxou muito, questionou demais. Então tudo isso, às vezes você vai me dizer da forma com que eu estou me apresentando pela minha postura. Porque isso corresponde a 60% da nossa comunicação, a linguagem corporal. Tente analisar a sua presença de corpo diante de um público, para você analisar como que você está se comportando. Quer ver como nós falamos de linguagem corporal? O Brasil passa por uma crise política muito grande. Na última sexta-feira, dia 24 de abril, foi quando o ministro Sérgio Moro
ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro. Naquela manhã, 11 horas, ele fez um depoimento. Ele deu uma entrevista falando sempre assim, tentando se defender, tentando esconder o medo. Medo não sei do que. E depois, às 17 horas, o presidente Jair Bolsonaro, junto com sua equipe, fez um pronunciamento em rede nacional. E aí você observava as pessoas todas com a mão abaixo da cintura, nesse sentido assim, olha, aqui embaixo, num ar de defesa, de proteção, de guarnição, querendo dizer alguma coisa. E eu digo sempre assim aos meus amigos, o que acontece lá, só quem vive é que sabe. Não sou eu, não é você, eu não defendo nem A e nem B e nem C. Não estou aqui para falar de política. Eu estou falando de linguagem corporal. Estou dando a oportunidade para você ir lá na internet e ver pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na demissão do Moro. Vai lá no Google, faz essa pesquisa e você vai ver a posição das pessoas. Estavam todos como se estivesse numa barreira na hora que o jogador ia bater a falta. Todo mundo se defendendo. Observe esse detalhe. Observe esse detalhe. E daí fora outras microexpressões que ele apresentou, que caberia também a nós um outro estudo para a gente fazer essa análise de linguagem corporal, de comunicação. Tudo isso tem muito a ver no dia a dia. E a decodificação, o que é decodificação? Decodificação é o processo em si, é o processo geral. Veja só, nós fizemos um combinado de 9 aulas. Nós já estamos na 4ª. Estamos quase chegando à metade do nosso curso. E você já fez algumas tarefas. E isso é o processo ao qual nós estamos buscando. E agora vem a outra fase da comunicação, que são as respostas. Quais respostas você tem dado? Quais respostas você tem recebido? Quais respostas quando você se comunica com alguém? Quando você faz uma divulgação no seu direct do Instagram, no seu status do WhatsApp, Facebook, qual é a resposta que você está recebendo das pessoas? Qual é a resposta que você está recebendo quando você faz uma pergunta? E isso é interessante que a gente analisa, que a gente possa buscar entender como é que estão funcionando estas respostas, as quais eu estou dando, as quais eu estou recebendo. E, por penúltimo, nós temos o feedback. O feedback é o retorno, como que as pessoas elas estão me avaliando, como que eu estou avaliando as pessoas. Como é que eu estou me pronunciando para elas? Como que eu estou me pronunciando? Como é que eu estou avaliando o meu chefe? Como eu estou avaliando o meu subordinado? Como eu estou avaliando o meu aluno? Como eu estou avaliando os meus colegas? De que forma as pessoas estão me avaliando lá na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade? De que forma eles estão me avaliando? Você já parou para fazer essa pergunta para ti, para você receber esse feedback, para você buscar entender como que está essa situação da sua comunicação? E a comunicação ela não pode ter ruídos. O que são os ruídos? Os ruídos são as falhas na hora de interpretar. Os ruídos acontecem muito naquele joguinho cipó sem fio, telefone sem fio, cipó maluco, uma série de brincadeiras, mas que tem o propósito de que a pessoa em fila de 10 ou mais pessoas, ela lê um bilhetinho e vai falando no ouvido do outro para ver qual é a resposta final. Como é que chega lá no final? Isso você pode fazer hoje com pessoas adultas, a resposta é totalmente outra.
Quer ver uma outra forma de brincadeira legal que eu já fiz em cursos de liderança? É quando você faz através de mímica, através de uma brincadeira, de um desenho, assim, e o outro vai copiar. E aí os outros não estão vendo. Até chegar no último, o desenho final não tem nada a ver com o primeiro. As pessoas elas interpretam totalmente errado a comunicação. E aí acontecem os ruídos. E assim acontecem as fofocas. Assim acontece os melindres no trabalho, na família, em redes sociais, as más interpretações. Às vezes a pessoa bate uma palminha numa fala, o outro acha que já está abusando, o outro já acha que está com ironia, e aí começa as picuinhagens em geral. Então tudo isso, gente, que nós devemos entender quais são as formas de comunicação. Quais são as formas com que eu me comunico? Quais são as formas que eu posso me comunicar? Primeira delas, a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela manda muito. As pessoas não precisam dizer muitas coisas. A comunicação verbal diz algo diferente. Mesma coisa a pessoa fala assim, olha, eu estou concordando com você totalmente. E aí você já vê que a pessoa, ela está falando uma coisa, mas está praticando outra, ela não está concordando, ela não aceita. A pessoa que ela fala muito expedamente, com o dedo enrugando a testa assim, ela tem uma necessidade de mandar, ela tem uma vontade de querer mandar, mas não consegue. E a comunicação não verbal, quando eu estou analisando a linguagem corporal, a imagem ela é fundamental. A imagem da pessoa ela é fundamental para que possamos interpretar como é que eu estou analisando esta pessoa. Por isso que às vezes você é julgado pela aparência, sim. Não adianta você dizer que não, é impossível, as pessoas valorizam mais o saber do que a aparência. Não, pode ser que sim, pode ser. Mas numa entrevista de emprego, a aparência manda muito mais do que o saber. O saber você vai demonstrar depois. O que você tem ali no currículo pouco importa. Mas a tua aparência, ela já manda muito. Ah, então quer dizer que eu feio não vou ter chance? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você estando bem alinhado, isso manda muito. Manda muito na hora de você negociar, manda muito na hora de você conversar com alguém. E lembrando que todo tempo a gente está negociando. Eu estou aqui negociando com você. Eu estou negociando para que você conclua este vídeo. Eu estou negociando algo para que possa ser algo progressivo a ti. Algo harmonioso. Por isso que a forma oral ela é fundamental em linguagem. Porque a forma oral, a forma com que eu falo, é a forma com que eu posso lhe auxiliar. Porque se eu falar com a voz branda e mais calma, ela vem de um encontro mais suave. Ela vem de um encontro mais agradável. Do que eu alterar a voz e querer que você me escuta agora. Olha só, meu semblante mudou. Eu só mudei o tom de voz, o meu semblante mudou. E você aí também deu uma afastada. Interessante essas coisas, né? Interessante como esse jogo de comunicação, ele é fundamental. Por isso que nós temos que entender muito bem de comunicação. Nós temos que fazer o exercício da leitura. Fazendo o exercício da leitura, eu compreendo que uma outra forma de comunicação é a escrita. A escrita. E eu sabendo ler e interpretar bem, eu vou saber se a pessoa está magoada, se a pessoa está triste, se a pessoa ela é estudiosa, se a pessoa ela está sendo repetitiva. Tudo isso na comunicação escrita. Mais ainda quando ela é escrita, a própria mão, a própria ortografia da pessoa já diz quais são os sentimentos dela, quais são os sentimentos que essa pessoa está passando, como que essa pessoa
ela está vivendo. E por último, nós temos a multimídia. Por que multimídia? Porque eu posso me comunicar pelo rádio, eu posso me comunicar igual na primeira aula, por áudio, eu posso me comunicar por vídeo, igual estamos fazendo agora, eu posso me comunicar apenas pelos slides, eu posso me comunicar apenas pelo Word ou PDF e falar: a aula de hoje vai ser assim. Isso é tudo utilizar os meios multimídias. Eu posso me comunicar apenas lá no grupo pelo WhatsApp falando para vocês algumas atividades. Isso está valendo. Então, ferramentas não faltam. Ferramentas não faltam. Atentem-se ao segundo vídeo, que eu vou deixar uma dica especial para você que está no curso. Então, nesse momento, nós vimos os 2 slides, o das fases e o das formas, que tudo isso é um processo. Então, nós estamos em um processo de andamento para nos conhecer. Para eu me conhecer, eu preciso me comunicar muito bem. Eu preciso entender dos sentidos, coisa que eu falei lá na primeira aula, ainda em áudio, que nós vamos aprender a ouvir mais, nós vamos aprender a falar melhor, nós vamos aprender a ver, nós vamos aprender a sentir, que é o tato, nós vamos aprender a cheirar o nosso olfato, buscar o olfato real da notícia, buscar o olfato real da verdade. Tudo isso é comunicação. Imagina você estar andando por uma rua 11 horas da manhã e a vizinha está lá fritando aquele bife, coisa maravilhosa. Quando você sente o cheiro, nossa, que cheiro bom. Hora do almoço, a tua cabeça diz assim: fome, fome, fome. Aí você acelera para ir para casa. Olha a mensagem que o olfato mandou. Mandou para o cérebro dizendo que já está na hora do almoço. Se você está agora esperando essa aula acabar para ir jantar, agora você já sentiu fome. Mas eu tenho certeza que agora, nesse momento, você vai querer beber um pouco de água. Por que a água? Porque a água ela vai saciar essa fome. Então vamos nos preparar para os próximos slides e na segunda parte desta aula.